Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente tem uma estreia aqui no canal, o FIINFRA BODB 11, mais conhecido como carinhosamente BOD 11. Em vez de pronunciar BODB ou BODB, melhor chamar de BOD. Eu acho que quase que eles não pensaram nesse trocadilho que o pessoal fazer com o nome, mas o que importa é que a gente está trazendo ele pela primeira vez e por isso a gente vai trazer alguns comentários iniciais, que normalmente eu só trago uma vez ou outra, já que depois que você conhece o fundo pela primeira vez, basta assistir aos vídeos anteriores. Mas antes de a gente começar a passar por esses dados, vou trazer alguns números atualizados do fundo. Então, o valor de mercado do fundo no momento é R$ 9,68 e o valor patrimonial R$ 9,50, o que nos dá um P sobre VP de 1,02, ou seja, o fundo está 2% acima do valor patrimonial, está com ágio. Mas é bom falar isso, bom lembrar isso, que a maioria dos FIINFRAs estão valorizados. São apenas 13 na nossa bolsa, desses 13, 9 estão acima do valor patrimonial, um está no valor patrimonial e só o restante que está abaixo do valor patrimonial. São poucos FIINFRAs que estão abaixo do valor patrimonial, até alguns que estão com baixos rendimentos, até esses estão acima do valor patrimonial. Nos últimos 12 meses ele distribuiu um dividend yield de 12,08%, o que para fundo de papel eu considero uma distribuição de valor relativamente baixa, mas também não é ruim, não chega a ser ruim. É ruim se a gente comparar, por exemplo, com o BDIF, que está distribuindo quase 14,5% no ano, mas também ele é uma exceção. Depois do BDIF, a maioria está nessa faixa de 12%, então ele está na média dos melhores, digamos assim, perdendo só para o BDIF, mas ele está ficando empatado com vários outros. Lembrando que esse aqui, eu não tenho certeza para dizer assim, com certeza, mas parece que é o único fundo base 10 de FIINFRA, porque os outros que eu já fiz aqui, vídeos para o canal, como o Juro 11, o BDIF, o CDI, o CADIF, o CPTI, todos são base 100. Só aí foi mais ou menos a metade dos FIINFRAs que temos no mercado, todos base 100, e esse aqui é o primeiro base 10. Mais de uma pessoa me pediu, faz vídeo do BOD, porque ele é FIINFRA de base 10, ou seja, dá a entender que ele é o único FIINFRA de base 10. É mais fácil de entrar no fundo, já que ele é um base 10. Nem todo mundo que quer investir tem essa condição de comprar cotas de fundo que são no mínimo R$100 ou quase R$100. O patrimônio líquido do fundo atualmente é 340 milhões, aqui você vai ver que não é 340 milhões, mas tem um detalhe, que ele acabou de finalizar uma emissão nesse mês de fevereiro e por isso no próximo relatório já vai vir com esse valor modificado aí, que ele captou cerca de quase 60 milhões. O número de cotistas é relativamente bom, 18 mil, para um fundo que é relativamente pequeno, que eu considero um fundo com 340 milhões ainda pequeno, porém, a liquidez diária dele, apesar de ser base 10, é baixa, 838 mil. Eu considero boa a partir de pelo menos 1,5 milhão por dia, mas o ideal para mim é a partir de 2 milhões. A taxa do fundo atualmente, média, é de IPCA mais 8,4%, que dá cerca de 3% acima da NTNB, o que é um bom spread em relação à NTNB. Lembrando que aqui não tem cobrança de imposto de renda nenhum, enquanto lá na NTNB tem no mínimo 15% se você mantiver aquela NTNB por 2 anos. Então esse spread até aumenta por causa das cobranças de imposto de renda. Vamos lá então agora para as informações gerais aqui do fundo. O nome do fundo é esse aqui, ó, Bocaina InfraFIC FIINFRA. O fundo teve início em 29/12 de 2021, seja no apagar das luzes do ano de 2021, ou seja, ele já completou 2 anos na bolsa, já está caminhando para 3 anos. A maioria dos FIINFRAs, assim como os FIAGROS, os mais antigos, foram lançados no final de 2021. O CADIF é uma exceção, se eu não me engano. A taxa de administração dele é muito top, abaixo de 1%, mas a maioria dos FIINFRAs eu acho que está na faixa de 1%, também não é diferença tão grande, mas ele tem essa taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IMAB mais 2%. Aqui mostra o número de cotistas quase 18 mil, eu falei para vocês 18 mil, é basicamente 18 mil mesmo. Aqui o patrimônio líquido ainda está desatualizado, está com o valor realmente do mês de janeiro, porque o final da emissão dele terminou agora em fevereiro, por isso que ainda não está atualizado aqui nesse relatório de janeiro, subiu para 340 milhões. O administrador é o BTG Pactual e a gestora é essa Bocaina Capital Gestora, exatamente de onde vem esse do BOD, né? Então, iniciando aqui nos comentários do gestor, ele lembra que pagou 10 centavos por cota referente ao mês de janeiro, porque esse é o relatório do mês de janeiro, mas que trata dos pagamentos dividendos distribuídos em fevereiro. No dia 7 de fevereiro ele pagou esses 10 centavos aqui. No momento que foi fechado esse relatório, o valor de mercado dele era 9,50 e o valor da cota patrimonial era 9,50. Agora a gente já viu que teve mudança, o valor da cota patrimonial continuou 9,50, mas o valor de mercado subiu para 9,68. Teve esse ganho nesse mês e com isso ele ficou mais caro do que estava nesse momento aqui. Sofreu uma valorização no caso de 2%. Aqui ele fala sobre a questão da oferta pública que começou em 25
25 de outubro, demorou essa oferta pública para finalizar, terminou agora só em fevereiro. Foi encerrado dia 19 de fevereiro. Foram captados 57 milhões e a gestora está dizendo que ficaram satisfeitos com o resultado. E o fundo vai ter 340 milhões de patrimônio líquido que vai ser mostrado, observado no relatório do mês de fevereiro. Essa oferta permitiu um aumento de cotistas e isso favorece a liquidez, mas a gente viu que a liquidez dele continuou baixa, 838 mil. No mês de janeiro, no final, tinha aproximadamente 18 mil e no mês de fevereiro já 19.500. Esse relatório saiu na última sexta-feira, pessoal. Ainda tá quente, meus amigos, ainda tá quente. Mas eles demoram a lançar o relatório, porque a maioria dos FIINFRAs, eles lançam um relatório do mês anterior no começo do mês, ou seja, a maioria dos FIINFRAs lançam o relatório de janeiro no começo de fevereiro, ou seja, o relatório de fevereiro no começo de março. E ele aqui não, ele é o contrário, ele lançou próximo do fim do mês. Eles falaram sobre essa questão dessa nova lei e eles dizem que essa isenção fiscal vai tornar os ativos deles mais raros e isso vai prestigiar as debêntures incentivadas e os FIINFRAs. Ou seja, no final das contas está dizendo que foi bom para o fundo essa mudança aqui na lei. E ele fala sobre essa questão da alocação de recursos dessa emissão que terminou, de 57 milhões, já alocou 23 milhões em debêntures incentivadas, só que não falou quais. Aqui a gente vê um gráfico que mostra como aumentou a quantidade de cotistas do fundo. Por exemplo, no início de janeiro do ano passado, aqui ele tinha cerca de 4 mil cotistas, próximo de 3, né? Você vê aumentar um pouquinho de 3 para alguma coisa, e ele subiu de 3 e pouco para 18 mil cotistas. Um aumento exagerado aqui, bem grande mesmo, da quantidade de cotistas do fundo, cerca de 500% de aumento, quase. E ele lembrando, para quem não sabe, que eles gostam de buscar originar e estruturar as debêntures, o que normalmente traz um maior retorno para o cotista. Sobre a questão de aquisições, ele fala de uma aquisição que ele fez no mês de dezembro, eu não vou citar, mas esse aqui é um devedor pesado do fundo, vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês, e é um dos poucos que não tem rate ainda, tá em busca do rate, mas não tem rate. É um pouco preocupante porque ele é um devedor que tem um percentual do patrimônio líquido grande do fundo. E nesse mês de fevereiro, apesar da gente estar falando do relatório de janeiro, ele já cita que adquiriu essa emissão do Águas do Sertão. Provavelmente essa debenture é aquela de 23 milhões que ele citou agora há pouco no relatório. Eu não estava nem lembrando desse detalhe. Então a gente vai ver no próximo mês se ele cita que foi os 23 milhões alocado aqui nessa Águas do Sertão. Se foi, é um percentual relativamente grande, né? 23 milhões para um fundo de 340 milhões é cerca de 7% do PL do fundo. E a gente vai mostrar para vocês agora a alocação do fundo, mas antes disso eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o BOD 11 na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Tá pensando em comprá-lo? Que outro FIINFRA você possui na sua carteira? Coloque aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas. Você me diz quais são os seus FIINFRAs e eu digo quais são os meus. Diga aqui nos comentários. E se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, se inscreva agora, agorinha mesmo. Deixa aquele likezão que é muito importante para a gente aumentar o engajamento e o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas. Se a gente bater a meta desse vídeo, a meta desse vídeo é 250 views. Se a gente bater essa meta de 250 views, no próximo mês, daqui a 30 dias, a gente traz mais um vídeo já do relatório do mês de fevereiro do BOD 11. Então é isso. Faça a sua parte que eu faço a minha. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e assistir assim que sair. Porque assistindo assim que sair ajuda também no engajamento. Então, pessoal, sobre a alocação do fundo, ou seja, isso aqui é a carteira do fundo. Meus amigos, ele não tem muitos devedores. Olha aqui. Pronto, acabou. 12 ativos. A gente não sabe se todos são debêntures, porque ele simplesmente não diz aqui. Eu tava olhando aqui nos detalhes de cada uma dessas operações, tem uma que fala CRI, mas não fica claro que esse CRI é mesmo um CRI, até porque normalmente esses FIINFRAs só compram debêntures incentivadas. Então uma CRI é meio estranho até, mas como ele não fala, pode ser que realmente seja uma CRI. Você verifica que a maioria tem rate, tá aqui, eu fiz uma soma, aproximadamente 75% da carteira tem rate, o que é bom, que deixa o fundo mais high grade. A gente vê aqui as taxas do lado, tem uma taxa aqui que é CDI, ou seja, o fundo não é 100% IPCA, mas é quase, né? Aqui é só 2% do patrimônio líquido, aqui tem patrimônio líquido do fundo investido em cada um desses devedores, os valores investidos em milhões, tá aqui. Aqui os setores, e aqui são os nomes dos devedores, normalmente fica do outro lado. Aquela MEST1, o código é MESP11, 18,5% e sem rate. É uma transmissora de energia. Para mim é meio preocupante ter essa concentração num só ativo. Mas não é só esse. Tem essa aqui, SGAB, não sei como pronuncia esse aqui, 12%, mas tem rate, é AAA, é uma empresa de saneamento, isso aqui normalmente é muito seguro. Tem essa outra aqui, a RAD 11, com quase 12%
10%. É uma empresa de energia renovável, também é double A aqui, é muito boa. 18% aqui nessa regra, que é de rodovias, é um a mais. Tem esses valores menores, mas também um pouco preocupantes, que o ideal é que seja no máximo 5, investido num devedor. E aqui já é 7,5, aqui tem 8,6. Basicamente são esses outros mais preocupantes, fora esses 4 aqui, peso maior na carteira. Mas normalmente a gente pode ficar tranquilo com relação a essas que tem um rating alto. Mais preocupante é essa que ainda não tem rate, mas em processo de receber o rating dela. Puxando aqui um pouco mais para baixo, temos ainda 3,1% em caixa, cerca de 8 milhões e meio. Mas aqui, pessoal, ainda é sem os valores captados na última emissão. Ou seja, no mês que vem vai ter novidades aqui na carteira do fundo e também vai ter um aumento aqui no patrimônio líquido e provavelmente no caixa, se ele ainda não tiver conseguido alocar todos os valores. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, se inscreva agora, deixa aquele likezão que é muito importante pra gente bater a meta de 250 views e trazer no próximo mês mais um relatório aqui do BOD, do relatório do mês de fevereiro. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!